As reservas do imperialismo. J. V. Stalin, 16 de março de 1919. A guerra entre imperialismo e socialismo continua. O liberalismo nacional e a proteção dos pequenos povos, o amor à paz da Entente e a renúncia à intervenção, o pedido de desarmamento e a declaração de estarem prontos a negociar, as atenções para com o povo russo e o desejo de ajudá-lo por todos os meios possíveis. Tudo isso e muitas outras coisas desse quilate são somente um biombo que oculta o intensificado envio de tanques e material bélico aos inimigos do socialismo. Não são mais que normais maquinações diplomáticas tendentes a esconder ao mundo as pesquisas de novas formas aceitáveis para a opinião pública e adequadas a sufocar o socialismo, a sufocar os pequenos povos, as colônias e as semicolônias. Há 4 meses, o imperialismo aliado, após haver vencido os seus rivais austro-alemães, colocou de maneira nítida e precisa a questão da intervenção armada nos assuntos russos. Nada de negociações com a Rússia anarquista. Transferir parte das tropas que se tornaram disponíveis para o território da Rússia, introduzi-las nas unidades de guardas brancos dos Skoropadsky e dos Krasnov, dos Denikin e dos Bitcherakov, dos Kolchak e dos Tchaikovsky, e fechar num círculo de ferro o foco da revolução, a Rússia soviética. Esse era o plano dos imperialistas. Mas as ondas da revolução despedaçaram esse plano. Os operários da Europa, arrastados para o movimento revolucionário, abriram uma encarniçada campanha contra a intervenção armada. As tropas que se tornaram disponíveis evidenciaram-se claramente inadequadas à luta armada contra a revolução. Mais ainda, entrando em contato com os operários insurgidos, elas próprias se infectaram com o bolchevismo. A entrada das tropas soviéticas em Kherson e em Nikolaev, onde os soldados da Entente se recusaram a fazer guerra aos operários, é uma prova evidente disso. Quanto ao pré-estabelecido círculo de ferro, este não só não veio a ser mortal, como foi rompido em muitos pontos. O plano da intervenção direta, aberta, apareceu, assim claramente, não adequado ao objetivo. São exatamente essas as circunstâncias que explicam as últimas declarações de Lloyd George e de Wilson sobre a admissibilidade de negociações com os bolcheviques e sobre a não intervenção nos assuntos internos da Rússia, o envio à Rússia da Comissão de Berna N70 e, enfim, o projetado convite repetido a todos os governos, de fato, da Rússia para a Conferência da Paz N71. Mas o abandono da intervenção aberta não foi ditado somente por essas circunstâncias. Isso se explica também pelo fato de que no curso da luta foi imaginada uma nova combinação, uma forma de intervenção armada nova, mascarada, mais complexa, é verdade, que é a intervenção aberta, mas também mais cômoda para a civilizada e humana Entente. Referimos-nos à união dos governos burgueses da România, da Galícia, da Polônia, da Alemanha, da Finlândia, engendrada apressadamente pelo imperialismo contra a Rússia soviética. Esses governos, é verdade, ainda ontem brigavam entre si pelos interesses nacionais e pela liberdade nacional. É verdade que ainda ontem se invocava a plenos pulmões a guerra patriótica da România contra a Galícia, da Galícia contra a Polônia, da Polônia contra a Alemanha. Mas que valor possui a pátria em confronto com o saco de dinheiro da Entente, que ordenava se pusesse fim à guerra intestina? A Entente ordenava a formação de uma frente única contra a Rússia soviética. Como poderiam esses mercenários do imperialismo deixar de tomar lugar na frente? Até o governo alemão, ultrajado e arrastado na lama pela Entente, até ele, tendo perdido o senso elementar da dignidade pessoal, solicitou a obtenção do direito de tomar parte na cruzada contra o socialismo no interesse da própria Entente. Acaso não é claro que a Entente tem todos os motivos para alegrar-se, quando tagarela sobre a não intervenção nos assuntos russos e sobre as negociações pacíficas com os bolcheviques? Porque recorrer à intervenção aberta, perigosa para o imperialismo e que além disso requer grandes sacrifícios, se existe a possibilidade de organizar, às expensas de outros, às expensas dos pequenos povos, uma intervenção mascarada com a bandeira nacional e absolutamente segura. Guerra da România, da Galícia, da Polônia e da Alemanha contra a Rússia. Acaso não é esta uma guerra pela existência nacional, pela defesa da fronteira oriental, contra o imperialismo bolchevique, uma guerra travada só pelos romenos e galicianos, polacos e alemães? Que tem então que ver com isso a Entente? É verdade que esta última abastece-os com dinheiro e armamentos, mas se trata de uma simples operação financeira, consagrada pelo direito internacional do mundo civilizado. Acaso não é claro que a Entente é pura como uma pomba, que ela é contra a intervenção? Assim, o imperialismo foi obrigado a passar da política da ameaça armada, da política da intervenção aberta, à política da intervenção mascarada, à política dirigida no sentido de atrair para a luta contra o socialismo as pequenas e grandes nações dependentes.
A política da intervenção aberta sofreu uma derrota em consequência do desenvolvimento do movimento revolucionário na Europa, da simpatia dos operários de todos os países para com a Rússia soviética. Essa política foi utilizada plenamente pelos social-revolucionários para mascarar o imperialismo. Não há dúvida de que a política do recurso às últimas reservas, aos chamados pequenos povos, a política dirigida no sentido de atrair estes últimos para a luta contra o socialismo, terminará bem no fim também com uma derrota. Não só porque a revolução que se desenvolve no Ocidente corrói em qualquer caso as bases do imperialismo, e não só porque no seio dos próprios pequenos povos o movimento revolucionário está em contínuo desenvolvimento, mas também porque o contato das forças armadas desses povos com os operários revolucionários da Rússia os infectará inevitavelmente com o bacilo do bolchevismo. O socialismo tudo fará para abrir os olhos dos operários e camponeses desses povos sobre o caráter bandidesco das atenções paternais do imperialismo. A atração dos pequenos povos para a esfera da revolução, a ampliação da base do socialismo, tal é o inevitável resultado da política imperialista de intervenção mascarada.